nós vamos ler o Salmo 146. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te damos graças neste momento quando nos ajuntamos aqui na tua casa neste último dia do ano para te oferecer a nossa adoração, o nosso reconhecimento, a entregar a ti, Senhor, o nosso tributo por tudo aquilo que o Senhor nos tem dispensado de forma tão generosa. Recebe a nossa gratidão e também coloca no nosso coração uma disposição renovada de te obedecer, de fazer aquilo que é agradável diante dos teus olhos, neste novo ano que se inicia. Ajuda-nos, especialmente naquelas esferas, naquelas áreas onde nos parece mais difícil cumprir a tua palavra, te obedecer, te honrar, a fazer aquilo que é agradável diante dos teus olhos. Abençoa os nossos corações com a tua palavra e a cada dia da nossa existência que possamos trazer à mente aquilo que o Senhor tem nos ensinado através deste livro inspirado para acertarmos com a tua vontade e, fazendo isso, possamos glorificar o teu nome e fazer com que outras pessoas também se sintam estimuladas para seguir o caminho da obediência, da submissão à tua bendita palavra. Abençoa cada família aqui presente, aqueles que não puderam vir nesta noite, que o Senhor derrame abundantemente da sua graça. E aqueles que estão viajando, pedimos que o Senhor também estenda a sua mão e que eles possam ser guardados pelo teu poder. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Eu escolhi esse salmo porque me parece que essa é uma mensagem importante que nós precisamos relembrar. E ter essa mensagem durante a nossa caminhada, enquanto Deus nos permitir estar aqui neste mundo. O Senhor reina, e Ele reina para sempre. E parece que essa é a mensagem que o escritor deste poema procura nos apresentar. Mas eu queria fazer algumas perguntas para que a gente possa entender um pouco este salmo. Quem foi que escreveu esse salmo? Você arriscaria um palpite? Veja se tem alguma indicação embaixo do título. Não tem.
Mas João Calvino e também Mateus Henry, eles foram da opinião que Davi escreveu esse salmo. Não tenho tanta certeza disso. Outros acham que é uma obra conjunta de Ageu e Zacarias, aqueles dois profetas que viveram no período pós-exílico. Outros acham que este poema foi composto nada menos do que por aquele extraordinário sacerdote Esdras, que viveu também naqueles dias de reconstrução espiritual após o cativeiro babilônico. Mas se você for estudar cada um dos intérpretes do Antigo Testamento, você vai ver que a maioria chega à conclusão de que não é possível ter uma certeza absoluta acerca do autor deste poema. E é preferível a gente ficar na posição que estabelece esse poema como sendo uma composição anônima, sem um autor definido para essas palavras. Quando é que ele foi escrito? O poema faz parte da última coleção que você tem no Saltério. E essa última coleção é conhecida como Grande Halel, que vai do Salmo 146 até o Salmo 150, portanto, 5 salmos. E em algumas linhas destes salmos, você tem uma luz, algumas indicações de que eles foram escritos naquele período tardio da história do Antigo Testamento, após o cativeiro babilônico, portanto, no período pós-exílico, quando nós temos um pesado processo de reconstrução espiritual. E essa ideia parece ser compatível com aquilo que nós encontramos nessas últimas poesias do Saltério. Qual é a mensagem deste salmo? Nitidamente e com muita facilidade você pode concluir que é um salmo de louvor. Até porque ele começa e termina com uma palavra significativa da adoração israelita, que é aleluia, uma palavra tão importante na adoração bíblica que ela se tornou universal. Mas, lendo o Antigo Testamento, você vai ver que essa palavra importantíssima, ela só ocorre no livro de Salmos. E, literalmente, essa palavra quer dizer louvai a Yahvé, ou louvai ao Senhor, que é a tradução desse tetragrama que nós temos no Antigo Testamento. Mas, além de ser um salmo de louvor, é um salmo também didático, porque ele desafia os leitores, aqueles que têm compromisso com o Deus único e verdadeiro, a confiar exclusivamente na pessoa de Deus. Você tem isso no meio do salmo. Mas o salmo também tem o objetivo de fazer com que os seus leitores lembrem que o Criador de todas as coisas é aquele que administra a sua justiça de tal forma que o mundo dos homens permanece sob o controle divino. E essa mensagem é muito importante, porque nós vivemos dias difíceis. O mundo parece que está vivendo uma convulsão que é muito perigosa. E às vezes nós pensamos que os homens vão implodir a terra. Já passou isso pela sua cabeça esse ano? Passou pela minha. E parece que há no mundo potencial para isso. Mas quando a gente para e fica perplexo com essa possibilidade, nós devemos lembrar daquilo que este salmo procura transmitir. O Senhor reina, e Ele reina para sempre.
Qual é a relevância, portanto, desse poema para um culto de Ano Novo? Eu posso dizer que existem duas razões que confirmam a pertinência desse poema para a nossa instrução hoje à noite. E a primeira delas é que este salmo nos intima, nos desafia, nos obriga a louvar o Senhor. Mas você pode dizer assim, mas o meu ano foi tão difícil. Olha, eu passei sem dinheiro. Eu adoeci mais do que de costume. Eu tive decepções terríveis, perdas irreparáveis, uma vizinhança perturbadora, e até os irmãos da igreja pisaram no meu pé. E você poderia aumentar a sua lista. Mas independentemente do seu balanço, preste atenção nisso, a sua obrigação, mesmo que você tenha tido um 2017 muito ruim, a sua obrigação é louvar o Senhor. Ou seja, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar do balanço extremamente negativo, o seu compromisso como crente deve ser louvar o Senhor. Esse salmo nos impõe isso. Mas, irmãos, a segunda coisa que a gente pode deduzir para fazer esse poema pertinente para todos nós hoje à noite é o seguinte: nós temos determinadas condutas adotadas pelo salmista que precisam ser objeto da nossa imitação. Nós temos aqui algumas atitudes do escritor que são perfeitamente apropriadas para serem colocadas em prática no próximo ano. Nós devemos louvar o Senhor e devemos imitar o salmista naquilo que ele nos prescreve no seu poema. Quais são, então, essas prescrições do salmista? A primeira delas, um compromisso vitalício de louvar o Senhor. Você tem no verso 1, no verso 3, quando no início do poema o autor nos dá algumas características do verdadeiro adorador. E nós precisamos copiar isso. Como? Primeiro, procurando despertar a nossa alma para todos os dias louvar o nosso Criador e o nosso Salvador. Irmãos, essa é uma das regras básicas da vida devocional. Tomar iniciativa para cuidar das necessidades espirituais da alma. O seu corpo diz assim, olha, estou com sede. Você vai lá no filtro, enche um copo de meio litro e toma aquela água gostosa, quer ela seja gelada, quer seja natural. E aí você mata a sede do seu corpo. Próximo de meio-dia, o seu estômago começa a chiar, a dar aqueles avisos, está chegando a hora do cozido, ou de uma outra comida com muito caldo. E aí você fica naquela ansiedade para saciar a sua fome. Mas preste atenção, a sua alma também tem sede e tem fome. E é por isso que o salmista diz aqui, louva, ó minha alma, é como se ele estivesse cutucando o seu lado imaterial, para que ele pudesse tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Ele instiga, portanto, a sua alma. Nem sempre a alma está disposta aos exercícios espirituais. Nem sempre. Às vezes o dia está sombrio. Às vezes você está indisposto. Mas, e aí? E se a semana for ruim? Você vai passar sem orar? E se os dias estiverem ruins? Você vai deixar de ler a Bíblia? Você tem que fazer como o salmista. Você tem que instigar a sua alma. Você tem que dizer, olha, eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar porque a minha alma precisa. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia,
mas eu vou ler a Bíblia porque eu preciso alimentar a minha alma. Isso o salmista fazia. Nós precisamos imitá-lo nisso. Segundo, ele decide livremente fazer isso de forma constante. Irmãos, uma das dificuldades da vida devocional não é só despertar a alma, mas é despertar a alma todos os dias. E nós precisamos fazer isso, separando no nosso tempo um momento de qualidade para cuidarmos da nossa devoção. Vida cristã, no sentido essencial, é comunhão com Deus. E nós precisamos separar tempo de qualidade para ter comunhão com o nosso Rei, aquele que é Senhor sobre a nossa vida. E as responsabilidades comuns? Mas eu tenho tantos afazeres, tantas ocupações legítimas. Sim, continue dando conta das suas responsabilidades, mas elas não devem, poder até podem, mas elas não devem sufocar a sua alma. Você não pode ser um homem ou uma mulher tão atarefado ou atarefada de tal forma que você não tenha tempo para Deus. E a sua alma fique numa verdadeira inanição todos os dias. Irmãos, o cuidado com a nossa alma, nos diz o salmista, deve ser a prioridade das prioridades. Todos os dias eu devo separar um tempo para estar a sós com Deus, a fim de falar com Ele, através da oração, e a fim também de que Ele fale comigo, através da sua palavra. E terceiro, ele estabelece essa prática como um propósito santo a ser observado até o final dos seus dias. Olha o que diz o salmista. Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, continuamente. Cantarei louvores ao meu Deus, até o final dos meus dias. E aí nós temos a doutrina da perseverança dos santos. Só a graça de Deus poderá nos capacitar a continuar firmes nessa disposição de instigar a nossa alma, de separar um tempo de qualidade todos os dias para a nossa devoção, a fim de que ela seja rica e seja alguma coisa que verdadeiramente valorize o Deus que nós dizemos cultuar. Porque se você separa um tempo que sobra, um tempo que não seja de qualidade, você está desprezando o Deus que você diz que é a sua possessão mais importante. E só a graça de Deus vai nos fazer perseverar até o final dos nossos dias. Esse não é um compromisso que nós devemos abraçar? Um compromisso digno de ser relembrado quando nós estamos às vésperas de um novo ano. O cuidado com a nossa vida espiritual. Mas uma segunda coisa que o salmista nos apresenta aqui como algo digno de ser imitado é a confiança primária em Deus, que na verdade é o âmago do poema que vai desde o verso 3 até o verso de número 9. Nas duas estrofes centrais do salmo, a segunda e a terceira, o salmista parece se dirigir a uma audiência oculta. Mas objetivamente, ele não está se dirigindo a pessoas que ele não tem em vista de forma objetiva. Objetivamente parecem ser os servos da aliança, para quem ele endereça a sua dupla exortação. E nós podemos presumir que são os servos da aliança, ou aqueles que fazem parte da comunidade da fé, que está na mente do salmista, porque aquilo que ele prescreve como desafio
só pode ser abraçado por aqueles que professam a fé em Yahvé, no Deus único e verdadeiro. Agora ele diz, em primeiro lugar, de forma negativa, ele desincentiva a confiança carnal nos homens. Veja aí o verso de número 3. Não confieis em príncipes. Ou seja, ele procura desincentivar os seus parceiros de fé a não depositarem a sua confiança em homens. Naquela época tinha política. E muita política. Mas preste atenção. A confiança carnal que nós depositamos em parentes, padrinhos, naqueles que indicam, naqueles que exercem algum tipo de poder no mundo, isso não é garantido. E o salmista dá uma razão. Nós podemos apresentar outras razões, mas basta essa que ele apresenta. Aqueles que podem nos favorecer de alguma forma, e era o seu contexto naqueles dias antigos, eles podem morrer. Porque todos os homens são mortais. E nós podemos perder o apoio se a nossa confiança está depositada em pessoas. E é importante dizer uma coisa. Ele não está aqui revelando desprezo para com as autoridades constituídas, principalmente quando ele faz referência a príncipes. Mas será que ele está desprezando? Será que ele está adotando uma atitude de até desrespeito para com aqueles que exercem autoridade na esfera secular? Claro que não. Na teologia do Antigo Testamento, nós podemos dizer, na doutrina da nação da aliança, a utopia da anarquia sequer é mencionada. Você vai ter no Antigo Testamento e na Bíblia toda a ideia de que o governo civil é alguma coisa importante para a sobrevivência da humanidade na Terra. Isso porque Deus mesmo estabeleceu o Estado como uma das instâncias através das quais ele vai regular a vida do homem na face da terra. Então, o salmista inspirado aqui jamais estaria desprezando aquilo que Deus estabeleceu. Mas eu volto a repetir, o objetivo dele é dizer que a nossa esperança não deve estar fundamentada em algum tipo de confiança carnal que é depositada em pessoas, em homens. Nós não podemos fazer isso, senão estaremos traindo a nossa própria confissão de fé. Positivamente, ele diz: os servos de Yahvé são desafiados a colocar as suas esperanças no Senhor da aliança, que ele denomina aqui de Deus de Jacó. Veja aí o verso 5, uma designação apropriada para fazer referência ao Senhor, aqui denominado desse jeito, porque a comunidade da fé nada mais é do que a descendência espiritual dos patriarcas. Aqueles que estavam vivendo com o salmista naquele tempo já avançado, eles professavam a mesma fé que os patriarcas deixaram. Para ser observada, os patriarcas andaram com Deus e eles estavam andando com Deus também.
Era, portanto, o mesmo Senhor sobre todos eles. Aqui se vê a última das 26, é um negócio espantoso. No saltério você tem 26 bem-aventuranças. Aqui você tem a última, no verso de número 5. E ele nos dá 3 razões incentivadoras. Por que nós devemos colocar a nossa confiança primariamente em Deus? E a primeira razão é porque Ele é o Criador de todas as coisas. Está aí no verso de número 6, na parte A. A segunda razão que Ele nos dá é porque o Senhor é o mantenedor da aliança espiritual que um dia nós estabelecemos com Ele. Em última análise, nós permanecemos crentes, sustentando a fé que foi dada uma vez por todas aos santos, não por causa de nós mesmos, mas por causa dele. Ele é o mantenedor da aliança, você tem aí no verso 6, na parte B. Mas ele nos dá uma terceira razão. Ele é o advogado e é também o provedor dos menos favorecidos. E é uma parte extensa que ele nos diz isso, do verso 7 até o verso 9, a parte A. Essas são as razões positivas e incentivadoras, mas ele nos dá uma razão contrastante e desincentivadora. Veja aí, no verso 9, a parte B. A maneira de viver dos incrédulos não conta com a bênção divina. Pelo contrário, ele diz, prestem atenção na maneira de viver dos incrédulos, porque esse tipo de vida não conta com a bênção de Deus. Pelo contrário, a maneira de viver dos ímpios é uma maneira que está sujeita a um mar de confusão. E não é verdade, irmãos? Frequentemente nós observamos até familiares nossos vivendo uma situação tão complicada, tão embaraçada, tão cheia de confusão, como diz aqui o verbo, vivendo um estilo de vida com tantos transtornos. E às vezes nós ficamos, como é que alguém pode viver nesse mar de confusão? Está aqui. Mas talvez você pergunte assim, bem, mas isso aqui é teórico, né? Como é que os incrédulos vivem mesmo? Como é que os ímpios vivem mesmo? Você quer saber? Uma característica marcante do viver ímpio é a alienação de Deus e a pretensão da vida autônoma. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Alienação de Deus. Ou seja, os ímpios vivem como se eles não precisassem do Criador, do mantenedor da vida espiritual, do advogado, do provedor dos menos favorecidos. Os ímpios vivem como se não precisassem de Deus. E na verdade essa é a perplexidade. Todos os homens têm uma alma. E como é que alguém pode viver sem cuidar da sua própria alma? Jesus se deparou com esse problema na multiplicação dos pães. Os homens queriam comer. Estavam ávidos pela comida. Jesus deu comida para eles, multiplicou os pães. Todo mundo comeu e ficou satisfeito. No outro dia quiseram comer de novo. Jesus Cristo disse, não vai ter comida dessa vez. Eu vou oferecer para vocês uma comida espiritual. Comida espiritual? Pão da vida, esse negócio? Não, deixa isso para lá, para depois. Jesus Cristo despachou todo mundo.
e apertou até com os apóstolos: vocês querem ir embora? Podem ir. Quero saber se vocês estão verdadeiramente motivados. Se vocês querem pão espiritual. Pedro pulou e disse: mestre, nós não podemos ir embora. Nós temos uma alma. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós não podemos ir embora. E Jesus Cristo disse: olha, é isso que eu queria ouvir. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu só estou contando com 11. E havia 12 pessoas no grupo. Porque o 12º era Judas Iscariotes, que não queria saber nada de coisa espiritual. Irmãos, essa é a maneira de viver dos ímpios, alienada de Deus e na presunção da autonomia absoluta. Quantos de vocês já ouviram dizer de pessoas, uma grande tolice: na minha vida mando eu. Ninguém manda em mim. Eu quero viver como a minha cabeça disser. Eu quero satisfazer todos os meus desejos. Eu quero ser senhor da minha vida. Mas essa é uma pretensa autonomia, uma falsa autonomia. E já o grande pregador do século XVIII disse o seguinte: olha, a vida humana é como se fosse algo que estivesse pendurado sobre um fio tênue, prestes a partir. E se esse fio se parte, essa pessoa estiver sem a sua segurança, ele vai partir para a perdição eterna. Passou quanto tempo aqui e vai se perder eternamente. A mensagem que a Léa mandou no WhatsApp para algumas pessoas queridas foi a seguinte: que o próximo ano não nos encontre para repetir. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Já imaginaram isso? Que canto fúnebre. Eu tive tanta oportunidade para abraçar o Evangelho, para me converter, para me tornar um servo de Cristo. E o tempo da oportunidade passou. O cavalo selado passou na minha frente várias e várias vezes. E eu desperdicei a oportunidade. Passou a cega, findou o verão. E nós não estamos salvos. Já imaginaram a quantidade de pessoas que vão ter que repetir isso naquele grande dia? Perderam a oportunidade da salvação. O salmista diz: não façam isso. Essa é a maneira de viver dos ímpios. Na falsa autonomia, na presunção de que são livres para fazer qualquer coisa. Essa maneira de viver, ela está sujeita ao mar de confusão, diz o verso 9, a parte B. E não é sem razão que o escritor usa o verbo transtornar. A vida dos incrédulos é uma vida de transtorno. Transtorno em cima de transtorno. Irmãos, não é um bom motivo para nós abraçarmos, confiar mais profundamente no Senhor, nesse novo ano? Eu creio que sim. É um excelente motivo. Mas o último está aí no verso 10. O propósito de proclamar e compartilhar a soberania de Deus. Irmãos, neste verso final do poema, o autor faz, ao mesmo tempo, uma proclamação vigorosa. Mas também ele faz uma declaração aplicada de valor imensurável. Tanto a proclamação como a declaração que você tem no verso 10, ambas ressaltam uma doutrina distintiva, muito apreciada e sustentada por nós, a doutrina da soberania de Deus. Por isso que eu coloquei no título da mensagem: o Senhor reina, e reina para sempre. É assim que termina o salmista. E eu me lembrei de um livro, fui buscar na estante,
e eu peguei só a quarta capa do livro, copiei alguma coisa lá. É uma mensagem muito importante. O autor diz assim: as condições de nossa época requerem, em altos brados, um reexame e nova apresentação da onipotência de Deus, da suficiência de Deus, e mais do que tudo, da soberania de Deus. É necessário que se proclame vigorosamente que Deus continua vivo, que Deus continua observando, e ele termina, que ele continua reinando, ele continua assentado no seu trono. Que coisa maravilhosa! E parece que era isso que estava incendiando o coração do escritor sagrado ao terminar o seu poema, dizendo: o Senhor reina, e reina para sempre. Ah, que mensagem maravilhosa para nós abraçarmos, proclamarmos e compartilharmos também com os nossos irmãos na fé. Irmãos, independentemente das condições do mundo, nós podemos ter 300 malucos, não vou nem citar o nome desses que estão por aí, não é? Governando 400 nações no mundo, nos fazendo ter medo de que a Terra possa ser implodida. Nós podemos ter 300 ou 3.000, ou 300.000 se você preferir. Independentemente das condições do mundo, do estado espiritual da igreja na face da terra, e até das circunstâncias pessoais vivenciadas por cada um de nós. Irmãos, independentemente de tudo isso, nos cabe proclamar, assim como o salmista escreveu aqui: o Senhor, ele reina para sempre. Ele continua no trono. Ele não se ausentou do seu trono. Ele continua regendo o universo. Em última análise, é ele quem dá as ordens. Não é o presidente da nação mais importante do mundo. Nem todos os presidentes juntos. Ele continua reinando. E ele vai reinar para sempre. Nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Ele tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. Sobre as coisas visíveis e sobre as coisas invisíveis. Aquelas que passam, muitas vezes, desapercebidas dos nossos olhos. E que podem se transformar para nós como terríveis armadilhas. O Senhor está observando todas as coisas. Ele reina. Irmãos, por outro lado, essa proclamação não deve ser uma convicção intimista, individualista, estritamente pessoal. A fé verdadeira, escreva isso nos seus anais de sabedoria. Fé verdadeira, fé que se preza, ela sempre tem a sua dimensão coletiva. Olha que coisa interessante esse verso 10. O salmista diz assim: olha, o Senhor reina, mas isso não serve só para ele. Perceba no verso 10, ele se dirige a Sião. Que Sião? O que é isso aí? Isso aí é alguma cidade? É alguma fortaleza? É algum país? É alguma localidade que a gente possa identificar? Não. É uma referência inequívoca à comunidade da fé, para quem o salmista deseja se dirigir, com a qual ele divide as suas alegrias e tristezas. Ele está caminhando na vida espiritual, mas ele não está sozinho. Ele sabe que o Senhor reina, reina para sempre. Mas essa percepção importantíssima que dirige a sua vida, ela precisa ser dividida, compartilhada com outras pessoas também que sustentam a mesma fé.
Esses que fazem parte da comunidade designada aqui de Sião. Uma parte essencial, preste atenção nisso, uma parte essencial do seu compromisso é animar aqueles que estão caminhando com ele, que muitas vezes passam pelas mesmas vicissitudes, mesmas dificuldades. E ele precisa não apenas lembrar a sua alma que o Senhor reina, e reina para sempre, mas ele precisa também chacoalhar outras pessoas, para que essas pessoas também se acordem e percebam que o Senhor continua no trono. Irmãos, que coisa maravilhosa compartilhar com aqueles que professam a mesma fé que nós, que o Senhor reina e reina para sempre. Nós precisamos proclamar isso. O mundo não está entregue ao acaso, não está caminhando à deriva, fora do controle absoluto e soberano daquele que é o Criador de todas as coisas. O mundo continua debaixo das rédeas daquele que o criou, o Senhor de toda a terra, aquele que reina. Irmãos, eu creio que essa também é uma proposição que nós deveríamos abraçar, proclamar que, a despeito de todas as coisas, Deus continua no trono. E também ajudar pessoas que estão caminhando junto conosco nessa caminhada da fé, a não perderem de vista essa realidade tão consoladora e tão estimulante para a nossa perseverança até o fim. Irmãos, que neste novo ano eu não tenho a menor dúvida disso. Nós precisamos imitar a conduta do salmista. Primeiro, buscando incessantemente, de todas as formas, ter uma vida devocional de qualidade. Que coisa triste, um crente que tem uma vida devocional capenga, não é? Vou usar o verbo que o Irineu usa. Uma vida devocional mulambenta. Incompatível com a nossa profissão de fé, não é? Nós precisamos ter uma vida devocional digna. Separar para Deus um tempo de qualidade. Instigar a nossa alma. Fazer isso todos os dias. E até quando o Senhor nos permitir viver aqui. Segundo, nós precisamos nos exercitar de forma mais consistente para confiarmos de maneira mais séria naquele que é o Senhor de todas as coisas. Deixar de confiar nos tostões, nos padrinhos, naqueles arranjos, naqueles jeitinhos. E em muitas e muitas esferas, até testar se Deus verdadeiramente está do nosso lado, nos projetos que nós elaboramos para a nossa própria vida. Não seria interessante? Eu não vou mover uma palha para dar um jeitinho. Eu não vou atrás de padrinhos. Eu não vou demonstrar interesse para que alguém, até quem sabe, burlando as normas, possa me ajudar de alguma maneira. Eu quero seguir um projeto na minha vida em que eu possa dizer: foi o Senhor quem me ajudou até aqui. Sem que eu tivesse que macular esse projeto com algum tipo de jeitinho, algum tipo de artifício indigno da profissão de fé que eu sustento. Que coisa maravilhosa a gente poder dizer: não, olha, eu consegui fazer isso aqui, que estava muito além das minhas forças
e das minhas condições. Mas hoje eu posso dizer, com absoluta segurança, isso que foi feito foi porque Deus me ajudou. E esse é um motivo que nós deveríamos abraçar. Para que, no final das contas, a gente possa dizer o seguinte, olha, a glória é totalmente do Senhor. Eu não posso beliscar nada, nem um pouquinho do mérito daquilo que foi feito. Porque foi o Senhor quem me ajudou. Nós deveríamos fazer isso, imitar o salmista. E com certeza, irmãos, esse verso 10 é um desafio para nós. Nós precisamos renovar o nosso compromisso para proclamar que Deus continua reinando. O Senhor continua no trono. E Ele vai continuar para sempre. Deus eterno, nós queremos expressar a nossa gratidão, louvar o Teu nome, Tu que estás assentado no trono, e para sempre hás de reinar sobre todas as coisas. Queremos glorificar o Teu nome nesta noite, pelo privilégio de Te prestar culto, pela bênção de poder Te oferecer, Senhor, nossos louvores, e pela bênção de meditar na Tua preciosíssima palavra. Ajuda-nos a imitar aquele que escreveu este magnífico poema, para que possamos instigar a nossa alma, para que possamos nos consagrar a confiar mais profundamente na Tua pessoa e a proclamar a Tua soberania de forma que muitas pessoas possam ser estimuladas pelo nosso entusiasmo, pelo nosso testemunho, pelo nosso compromisso de fé. Abençoa cada família aqui presente nesta noite, aqueles nossos familiares que vivem atribulados, Senhor, vivem uma vida que Te desagrada, que o Senhor tenha misericórdia dessas almas e que eles sejam quebrantados e possam reconhecer que só o Senhor é Rei e que o Senhor deseja reinar na vida deles. Tem misericórdia, Senhor, de cada família aqui representada e aqueles que não puderam estar conosco por estarem viajando, por estarem doentes, enfermos do corpo ou talvez enfermos da alma, que de alguma forma o Senhor possa ir ao encontro deles para abençoá-los. E recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, nesta hora quando nos ajuntamos para, na companhia daqueles que são nossos irmãos, terminar este ano e começar o próximo ano nos consagrando a Ti. Aceita, portanto, os nossos votos, Senhor, que Te fazemos solenemente nesta hora, diante da Tua face, da Tua presença. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível e imensurável do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações e as repreensões do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor, não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, não só neste ano agora que se encerra, mas no próximo ano e por todo o tempo que o Senhor nos permitir viver aqui neste mundo, para que o Teu nome seja glorificado, hoje e eternamente. Amém.